Aqui um momento muito especial, espiritual, e todos vocês são muito bem-vindos participando do lançamento do livro missionário Viva com Esperança. Claro que você passa por um estresse antes dessa programação. É uma programação grande, envolvendo muita gente. E o nosso desejo é que tudo saia a contento, conforme foi planejado. Nós entregamos tudo aos cuidados de Deus, fizemos a nossa parte e nós entendemos que tudo sairá bem. Toda a produção, programação está a cargo da equipe da Casa Publicadora Brasileira, mas eu percebi neles o envolvimento para tornar esse programa algo histórico para a própria Casa Publicadora Brasileira. Por quê? Mexer com essa qualidade de luz, de imagem, de encenação, dramatização, é nada mais nada menos do que um alinhamento entre a palavra impressa com a ilustração dela. E a ilustração dela vai acontecer de maneira real aqui. Por isso que é uma produção bem diferenciada. O livro desse ano ele tem um diferencial que é falar do tema de saúde. Nós sempre abordamos temas mais religiosos e nesse ano em especial nós temos 2 autores no livro e um deles é médico. Então nós vamos ter assim talvez um livro que vai alcançar mais pessoas porque o tema ele abre portas e é de interesse público de qualquer pessoa. Vejam que Gutenberg produzia poucos livros em muito tempo. Hoje nós produzimos muitos livros em pouco tempo. E a gente quer mostrar isso para o público que vai assistir o lançamento deste livro. Eu fui contratado pela Casa Publicadora Brasileira para esse evento para que nós fizéssemos uma desmontagem dessa máquina que se encontra no museu lá na Casa Publicadora Brasileira e montá-la aqui, tá certo? E depois desmontar e retornar para a Casa Publicadora Brasileira. Então, meu papel, na realidade, é fazer com que essa máquina ela aconteça quase que numa simulação de funcionamento. É um fator muito emocionante porque sempre quando eu vou estudar, a Bíblia, a profecia, né, sempre evoca alguma coisa daquilo que eu tive a oportunidade de presenciar e ver, entendeu? O operador da máquina, ele, primeira coisa, além de colocar os tipos aqui todos acomodados, ele pegava essa almofada e espalhava uma tinta uniforme nessa parte, bem homogênea, e depois passava, tá certo, nos tipos, tá? E após esse trabalho, se fosse 2 cores, né, eu usaria uma cor o vermelho ou azul. Após esse trabalho, ele colocaria uma folha branca aqui, tá? Fecharia e abaixaria essa peça, tá certo? Colocando em cima, faria a introdução desse carro e aí ele pressionaria dessa forma aqui, ó. Voltaria o carro para fora e a página estaria impressa aqui. Quando nos passaram essa responsabilidade, nós buscamos, dentro da instituição adventista mesmo, instituições que já tinham trabalhado com figurinos de pioneiros da igreja.
Foi a primeira pesquisa e nós encontramos alguns em São Paulo, outros de Curitiba, e a gente foi fazendo alguns contatos para levantar o que já existia. Mas a gente está trabalhando com figurinos também do século XIV, épocas um pouco mais distantes, um pouco mais difíceis de conseguir. Para isso a gente foi atrás de profissionais, a gente foi em São Paulo, tivemos contato com figurinistas, tivemos contato com equipe de produção de filmes do Brasil e pessoas muito experientes. E até eles consideraram bastante ousada a nossa produção e deram algumas dicas ali, recebemos orçamentos para uma produção aqui. O desafio dessa produção foi na escolha de atores, porque nós não tínhamos essa facilidade em encontrar atores que tenham essa ideia de igreja, essa dimensão de doutrina. Então nós pegamos algumas pessoas que trabalham lá na CPB, alguns editores, pessoas secretárias e de diversos setores para formar o corpo de atores dessa programação. Olha, sabe que esse papel me tocou muito. Nós tivemos alguns ensaios, vamos ter alguns ensaios ainda hoje, e em alguns ensaios que nós fizemos, eu me senti emocionado. Eu cheguei a ficar com a voz embargada, mesmo não falando nada, mas apenas representando o papel de Thiago White. Primeiro a gente teve que entender a história e tentar colocar o máximo de veracidade nisso. O resultado, eu espero que hoje à noite essa igreja esteja cheia de pessoas, que tudo esteja assim, 100%, né? Muito bem afinado, cada pessoa, cada personagem na sua posição, e que o resultado seja assim, emoção das pessoas, toque realmente as pessoas, que elas entendam como tudo começou, o sacrifício que os pioneiros fizeram, a abnegação, né? A entrega que essa mulher teve para fazer com que a obra de Deus crescesse, para colaborar. E realmente ela se colocou numa atitude de serva, sempre colocou em primeiro lugar o ministério, a obra, aquilo que ela recebia de visão levava com muita seriedade, né? E transmitia também. Esse é o resultado do trabalho dela. Nós estamos colhendo os resultados do trabalho dela e hoje é a nossa vez, né, de sermos e continuarmos esse ministério que ela começou. Vai trazer assim algo muito bom para as pessoas que vão assistir, para a gente que vai participar, é uma oportunidade de conhecer um pouco mais os personagens, a história e se emocionar, com certeza. Eu acho que vai ser lindo esse programa, tudo muito focado, muito bem representado, acho que vai ser muito bonito. Em outras ocasiões já houve outros lançamentos, mas eu acho que esse promete ser marcante e creio que no futuro a tendência vai ser que programas como esse se repitam nos outros anos. Quem foi a iluminação preparada para esse programa? Estou mandando um selfie agora eu tô postando no Face. Esse roteiro foi totalmente novo, esse programa é totalmente novo, porque a ideia dele não era essa grandiosidade que hoje a gente está vendo. A ideia surgiu, no mínimo, e aí com um monte de ideias juntas, um monte de pessoas criativas, surgiu esse programa que a gente foi trabalhando, aperfeiçoando com a ajuda de muitos profissionais como a Celinha, o Magno, e eles ajudaram a gente a finalizar todo o processo. Para mim, como experiência profissional, foi maravilhoso, porque eu nunca tinha passado por isso. Em alguns anos de casa, de CPB, eu nunca tive essa oportunidade, também a Casa Publicadora nunca teve essa experiência. Então está sendo um aprendizado e está sendo uma experiência super gratificante. Toda a execução técnica do projeto, desde a implantação, as soluções técnicas, eles tinham uma ideia que eles queriam trazer algum tipo de novidade. Eles não sabiam ainda o que era essa novidade que a gente poderia trazer para as pessoas, onde contasse a história de uma forma que ela não fosse só bonita, mas fosse muito marcante. Então, eu tive um papel, junto com a Celinha, de desenvolver um conteúdo com alguns parceiros que nós temos para fazer uma projeção mapping. A projeção mapping é onde a gente trabalha alguns volumes. Então, teve uma cena muito legal que vocês viram, onde a menina ela entra na tela. Então isso é um conteúdo onde tem toda uma história de sincronismo para isso acontecer. Tem um desenho muito bonito que acontece dentro da máquina de Gutenberg. Então isso aí é um mapping, onde a gente trabalha só a estrutura da máquina e depois a gente veio com o conteúdo para a tela.
A tela em si já tinha um tamanho bem diferente, a gente está falando de uma tela de 18 metros de largura por 5 de altura, para a gente tentar abrir o máximo possível de área de campo de cenário. Então, a ideia no caso do mapeamento das imagens é justamente criar uma surpresa nas pessoas, porque isso na igreja ainda é pouco usado, né? Então a intenção foi criar uma interação muito envolvendo a questão do som, a questão da imagem, né? Algo que cria uma imersão nas pessoas que estão assistindo, né? Supera a expectativa das pessoas. A ideia é justamente essa, porque o telão impressiona, né? Pelo tamanho, pelo formato, questão do mapeamento, né? Então é impressionar mesmo, a ideia é impressionar e fazer as pessoas se sentirem mesmo no cenário, no ambiente todo, né? Nós vamos ter uma apresentação musical do coral, né? Nós não temos um coral fixo na Casa Publicadora Brasileira, mas sempre reunimos um grupo para ensaiar para grandes eventos. E aqui é um grande evento, então estamos aqui hoje para cantar. Nós temos mais ou menos 60 pessoas, nós viemos em 45, 46 pessoas, né? Os nossos ensaios, eles são pequenos, eles são na hora do almoço. Então cada funcionário, ele se dá meia hora de almoço para poder ensaiar. Então esse evento, por exemplo, o maestro José Newton, ele faz as gravações das vozes, manda para a gente por e-mail, manda a partitura, nós escutamos, ensaiamos, depois temos os ensaios presenciais. Então tudo isso aqui foi feito em 3 semanas. Eu acho que essa música ela vem trazer a importância de um projeto grande como esse. Nós estamos esperando que no dia 30 de maio, milhões de pessoas possam já ter recebido esse livro. E esse livro fala de algo que tem a ver com a última mensagem. A gente não chega muitas vezes num lugar com mensagem do Apocalipse, mas chega com mensagem de saúde. E isso é fora de série, né? Quando eu estava analisando a letra, eu vi muito conteúdo dentro dessa letra. Porque não é fácil você fazer uma música sobre os 8 remédios naturais. Para que a igreja possa cantar, mas é praticamente impossível. Então eu acho que José Nilton fez um milagre aí com essa composição. A esperança é a força que motiva a nossa vida e que nos aquece o coração, nos inspira a trabalhar. Todas as vezes que os jovens participam de um programa sério da igreja, ele faz a diferença. Nós temos mais de 200 mil membros, pelo menos a metade são jovens. Em outros programas, como do Grande Conflito ou A Grande Esperança, eles se envolveram. Quase 4 milhões de livros foram entregues num livro. Imagina o que pode acontecer nesse ano de 2015, através do projeto Viva com Esperança. Você pode trabalhar com corridas, com marchas, com um monte de coisas, desbravadores, aventureiros, jovens, através dos seus projetos sociais e comunitários. O programa ele vai contar toda a história das publicações, né? Vai contar desde o início humilde até os dias de hoje. Nós vamos passar ali por Gutenberg, vamos passar pelos reformadores, vamos passar por Lutero, vamos passar pelos primeiros pioneiros adventistas, vamos contar um pouquinho da história, da origem das casas publicadoras e, evidentemente, vamos trazer um pouquinho contando a história da Casa Publicadora do Brasil. Estamos trazendo mais de 500 anos de história, né? Em um programa de 1h30 vai ser difícil, mas eu acredito que nós vamos conseguir. do Filho e do Espírito Santo. Amém.